dia 20 de julho. Amém? Irmãos, nessa manhã, com muita alegria mesmo, eu queria convidar aqui na frente a nossa irmã Grazi, o Alex e toda a família, aqueles que estão juntos, possam vir aqui à frente. Nós queremos nessa manhã, com muita alegria, apresentar ao Senhor. Não é a primeira vez que vem, mas é a primeira vez que estará sendo apresentada ao Senhor a querida Emily. Pode subir aqui em cima, gente. Fiquem à vontade, né? Graças a Deus te abençoe, tá bom? Abençoe toda a família. Você vai apresentar quem está aí, porque a maioria eu não conheço, né? Mas pode apresentar para a gente? Fala então. Alex. Sim. Que bênção. Deus abençoe. Se quiser vir, fica à vontade, tá bom? Deus abençoe. Deixa eu ver se a Emily, será que vem no meu colo? Bom, não importa. Emily, aqui, olha só, esse aqui é um presente para você. Eu não sei se ela já ganhou uma Bíblia, mas talvez seja a primeira Bíblia que ela vai ganhar, né? Então essa é uma Bíblia do bebê, né? Uma Bíblia que é ilustrativa, né? E ela vai aí, as primeiras historinhas da Bíblia aí, elas serão contadas para ela através dessa pequena Bíblia. Amém? Quero aqui deixar na mão do Alex, né? O certificado de apresentação da Emily, né? Os judeus, eles, como nós de confissão protestante, não batizam crianças. A gente entende que o batismo é para aquele que crê. Marcos 16 diz isso: todo aquele que crer e for batizado. Então nós acreditamos que uma condição inegociável para se batizar é crer. Então aquele que crê é batizado e a gente tem essa alegria de passar pelas águas. Jesus foi batizado também, 30 anos de idade, por João Batista, os irmãos conhecem a história. Mas os judeus, eles tinham por hábito apresentar: o menino era aos 33 dias de nascido, a menina aos 66 dias de nascido. Nós não guardamos esses dias. Nós apresentamos ao Senhor a criança, dizendo: Senhor, aqui está, né? E nós vamos fazer isso nessa manhã. Aqui está a Emily para ser apresentada ao Senhor. Queria convidar toda a igreja a se colocar de pé nesse momento. É inédito isso aqui, mas tudo aquilo que é bom, a gente precisa também retribuir. Eu quero entregar aqui às mãos da Grazi, do Alex, né? Da Igreja Batista para vocês. Isso aqui não é um mandamento, mas eu creio que isso aqui é um roteiro, que, se seguido, a gente pode evitar muitos problemas e abençoar muito a vida dos nossos. Provérbios 22:6 diz o seguinte: instrui a criança no caminho que deva andar, e até quando crescer, não se desviará dele, né? Nós temos a oportunidade de ensinar os nossos filhos e as nossas crianças nos caminhos do Senhor. Então aqui fala sobre as responsabilidades do pai, quanto ao ensino da palavra, quanto à comunhão com a igreja, quanto ao testemunho cristão, quanto ao discernimento espiritual, compromisso familiar, né? Então eu vou passar as mãos aqui também do Alex, né? Esse compromisso, e leiam com carinho, não é? Porque as instruções que estão aqui estão todas apontando para esse caminho: ensinar os filhos a caminharem na presença de Deus. Feliz a família, feliz a criança que nasce num lar que teme ao Senhor e que é ensinada, instruída na palavra de Deus, né? Ela vai ter muitas oportunidades de ser abençoada durante a vida, escolhendo caminhos que vão aproximá-la cada vez mais daquilo que nós cremos. E o apóstolo Paulo disse que a vontade de Deus para a nossa vida é boa, perfeita e agradável. Deus abençoe, Alex. Estenda a tua mão direita em direção à família, e nós vamos agora clamar ao Senhor pela bênção dele sobre a vida da Emily, sobre a vida da Grazi, do Alex e toda a família aqui representada. Pai de amor e de infinita bondade, ó Pai, é bom estar na tua casa, e hoje, Senhor Deus, nesse momento tão especial, onde nós queremos, Senhor Deus, oficialmente apresentar a Emily ao Senhor, Pai.
Ó Pai, ela é uma bênção do Senhor, o Senhor deu a vida, o Senhor é o doador da vida. Ó Pai, ninguém nasce por acaso, ó Pai, é permissão do Senhor, porque só o Senhor pode gerar vida. E Pai, nós queremos, Senhor Deus, agora profetizar toda sorte de bênção sobre a vida dela, que ela cresça, Senhor Deus, saudável, que ela cresça, Senhor Deus, com saúde, que o desenvolvimento dela, Senhor Deus, seja abençoado por Ti, que ela aprenda da Tua palavra, e ó Pai, que a cada escolha que ela começar a fazer, ela tenha a direção e a orientação do Senhor. Pai, abençoa a Grazi e o Alex, Senhor Deus, que serão tão importantes, Pai, na vida da Emily. É através da vida deles, Senhor Deus, que ela vai aprender, Senhor Deus, os primeiros conceitos. É através da vida deles, Senhor Deus, que ela vai fazer a diferenciação, Senhor Deus, entre a figura materna, entre a figura paterna. Ó Pai, abençoa, Senhor Deus, a vida do Alex, abençoa a vida da Grazi. Ó Pai, abençoa também cada um dos familiares, Pai, os avós, que são parte importantíssima também na instrução e na criação, Senhor Deus, dos netos, que o Senhor, Pai, dê a eles sabedoria, que a cada encontro, Senhor Deus, com a Emily, seja, Senhor Deus, uma ministração ao coração dela, daquilo, Senhor Deus, que vá abençoar e vá, Senhor Deus, a direcionar para que ela, Senhor Deus, seja extremamente, Senhor Deus, abençoada e dirigida pelo Senhor. Ó Pai, nós como igreja do Senhor Jesus, nessa manhã, Pai, queremos clamar ao Senhor pela vida da Emily e pela família da Emily, colocando-os nas Tuas mãos. Agradecidos, Senhor Deus, por eles escolherem nesta manhã estar apresentando a Emily ao Senhor. E nós, Senhor Deus, clamamos ao Senhor toda a sorte de bênçãos, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Já fotografaram? Já? Vamos lá? Obrigado a toda a família, Deus abençoe, tá bom? Alegria, tá bom, Graça? Deus abençoe. Tá bom? Deus abençoe. Acho que o vovô trabalha no posto de saúde, não trabalha? Não, não? Então é alguém parecido. Deus abençoe, sim? Convido os irmãos a abrirmos nossas Bíblias, Evangelho de João, capítulo de número 4. Nós queremos meditar na palavra do Senhor. E nós vamos ler do verso 46 ao verso 54. Se você encontrar texto bíblico e quiser se colocar de pé nesse momento, também vai ser projetado Evangelho de João, capítulo de número 4, a partir do verso de número 46. Diz assim a palavra do nosso Deus. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não vires sinais e milagres, não crereis? Disse-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. E disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. E descendo ele, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram: o teu filho vive. E perguntou-lhes, pois, a que horas se achara melhor? E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora, a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Amém. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. Ela é viva e eficaz e cortante como espada alguma de 2 gumes e penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medula,
Ela é apta para discernir os pensamentos e até mesmo as intenções do coração. Portanto, Pai querido, fala conosco. Verdades, Senhor Deus, que precisamos ouvir e que nos impeçam de cair. Verdades que precisamos ouvir e nos aproximem do Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, ministra o nosso coração para a glória do Teu nome e em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, queridos irmãos? Irmãos, essa história nos narra o drama de uma família que vive um problema porque o filho está à beira da morte. Uma família que vive um grande problema e aquele pai, chefe de família, ele resolve ir ter com Jesus. Ele se coloca no coração dele que ele quer encontrar Jesus. Ele coloca no coração dele que Jesus pode ter a solução para um problema quase insolúvel que a sua família está vivendo. E, queridos irmãos, é o encontro com Jesus que pode mudar tudo na nossa vida. É o encontro com Jesus que pode ser um divisor de águas na nossa história. Quem aqui já tomou essa decisão na vida sabe como é. Quando de fato, de verdade, nós decidimos caminhar ao lado de Jesus e fazer dele o Senhor da nossa vida. Porque quando nós fazemos dele o Senhor da nossa vida, ele também se torna o nosso Salvador. Tem Jesus como Salvador aquele que o escolhe também por Senhor. Esse homem sai de casa e deve ter sido para ele um momento difícil. E eu acredito que ele pega o seu filho e abraça ele forte, sem saber se seria a última vez que ele estaria abraçando o seu filho, sem saber o que iria ocorrer na saída dele de casa e qual seria o resultado dele com Jesus, o encontro com Jesus. E esse homem, ele precisa levar para esse encontro um elemento que ele já sai de casa com ele. Ele precisa levar fé. Hebreus 11:6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então só se aproxima de Deus quem tem fé, quem acredita. Agora, essa fé ela não é estática, ela pode ser crescente ou ela pode ser decrescente também. A experiência desse homem vai nos ensinar algumas lições muito preciosas a respeito da fé. Essa fé que surge em nosso coração e que pode crescer. A Bíblia fala sobre alguns tipos de fé. A Bíblia nos fala sobre uma fé morta, uma fé inoperante. A morta é daquele que está no vai da valsa. Eu vou porque todo mundo vai. Às vezes as pessoas podem estar na igreja e ainda ter uma fé desse nível, porque ainda não teve uma experiência pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Essa fé, ela não produz muito resultado. A fé é um caminho que eu preciso trilhar, é um caminho no qual eu preciso avançar. A fé é um caminho no qual eu coloco o pé e preciso crer, porque a fé cristã não é a fé do ver para crer. A fé cristã, Jesus disse, se creres, verás. Então a fé cristã é a fé do crer para ver. Já viu aquelas pessoas que pensam positivo e de tanto pensar em positivo dizem assim, não, eu tenho fé que vai dar certo, eu tenho fé que vai acabar bem, mas essa não é uma fé bíblica.
Essa, no máximo, é a fé do pensamento positivo, que não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, mas que não é uma fé bíblica. Porque a fé bíblica, ela está baseada na pessoa de Jesus e na sua palavra. Nós cremos em Jesus e nós cremos na palavra de Deus. Porque essa fé do eu acredito, essa fé que tudo vai correr bem, essa é uma fé na sua fé. Não é uma fé bíblica. É uma coisa mais humana do que divina. É a fé daquele que dizem que um homem nos Estados Unidos tinha o lago congelado. E ele falou assim, não, eu vou andar sobre esse lago. E aí, quando começou aquele lago congelar, ele colocou o pé. Mas quando ele colocou o pé, ele viu que começou a rachar o gelo e a camada ainda era fina. E ele recuou. Não, ainda não é a hora, eu tenho fé, mas não é a hora. E aí ele esperou que o frio aumentasse ainda mais, e quando já tinha uns 30 centímetros de gelo no lago, aí ele andou. E ele falou assim, eu não disse que eu teria fé para andar sobre esse lago? Mas a fé dele não estava baseada no tamanho da fé, mas no tamanho da camada de gelo. E essa é a fé do mundo. Muitas pessoas, irmãos, estão com a fé baseada na lógica, na razão. Se eu parar ali no ponto de ônibus e disser assim, não, eu tenho fé que o ônibus vai passar, isso não é fé, isso é lógica. Entra no final da rua aqui e para ali. Se o ônibus passar ali, eu vou acreditar que é fé. A nossa fé, irmãos, se baseia naquilo que Deus pode fazer, e Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O problema das falsas religiões, às vezes, irmãos, é que algumas pessoas têm uma fé muito forte, mas numa canoa furada. Se você entrar também numa canoa furada, e isso não for uma direção de Deus, porque, irmãos, quando Deus manda, tudo pode acontecer, e eu creio nisso. Ninguém andou sobre as águas, mas quando Pedro disse para Jesus, Senhor, se és tu mesmo, permita que eu vá ter contigo, e Jesus disse, vem, algo sobrenatural aconteceu. Pedro caminhou sobre as águas. Mas sem direção de Deus, se eu entro num barco furado, e ainda que eu diga, esse fé vai me levar do outro lado, a tendência natural é que o barco afunde. Então muitas pessoas, irmãos, estão entrando em canoas furadas, acreditando que vai os levar do outro lado da travessia, e não vai. Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Nós cremos na palavra de Deus. O nosso caso, irmãos, é o contrário. Muitas vezes a nossa fé é pequena. A nossa fé é pequena. Mas qual a grande diferença? O nosso Deus, Ele é grande. Eu não creio em oração poderosa, eu creio num Deus poderoso, que ouve a oração daquele que é fraco. O nosso Deus é que é poderoso. A nossa fé, irmãos, ela não é só do coração, ela é também do coração. Mas a nossa fé está baseada em Jesus e na sua palavra. Olha como é o caminho de fé desse homem, porque o caminho de fé desse homem pode sinalizar o caminho de fé meu, seu, de cada um de nós que estamos aqui nessa manhã. Ele começa com um problema. E qual o problema dele? Ele tem um filho que está enfermo na sua casa. Quantas vezes, irmãos, é um problema que nos aproxima de Jesus? Ele tem um desafio enorme. E ele entra, e eu posso chamar esse primeiro nível de fé, da fé da crise. A fé do problema. Foi um problema que levou esse homem até Jesus. Geralmente,
é um problema que traz pessoas pela primeira vez a uma igreja. Quantas pessoas, irmãos, chegam à igreja por conta de um problema? No verso 48, Jesus repreende esse homem e também a todos que estão à sua volta. Ele diz: se não vides sinais e milagres, não crereis. Jesus, irmãos, não queria e não quer ser reconhecido como um milagreiro, ainda que ele faça e faz até os dias de hoje milagres. Jesus quer que eu e você aprendamos a o seguir, porque se a gente seguir ele, nós vamos ver milagres. Jesus disse lá em Mateus 11, 29, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. O milagre, irmãos, é uma ferramenta para que eu e você possamos nos aproximar de Jesus. Mas deixa eu te dizer uma coisa que já disse aqui em outras oportunidades: milagres, irmãos, muitas vezes não produzem fé genuína e verdadeira. O povo que mais viu milagres nas Escrituras foi o povo mais rebelde que já houve, que foi o povo do Egito. Porque todos os dias eles viam milagres, todos os dias o maná caía do céu, todo dia tinha uma coluna de nuvens durante o dia para aplacar o calor, todas as noites tinha uma coluna de fogo para aplacar o frio, porque o deserto durante o dia é muito quente, durante a noite é muito frio. E todos os dias aquele povo via milagres, mas eles continuavam sendo rebeldes. Milagre, irmãos, pode nos aproximar do Senhor Jesus, mas o que vai definir se nós vamos ficar ou não é a fé que nós vamos alimentar no nosso coração. E a fé da crise, muitas vezes ela não se importa tanto com Jesus, ela se importa com o milagre. Quantas pessoas, irmãos, só vêm por causa da fé da crise? Resolveu a crise, vai embora. E não é isso que Jesus quer. Jesus quer um relacionamento conosco. Muitas pessoas vêm à igreja como um pronto-socorro. O que eu espero de um pronto-socorro? Que quando eu estiver mal, ele esteja de portas abertas para me receber. Mas se eu resolver o meu problema lá, eu não volto, a menos que eu seja enfermeiro ou enfermeira, não é? Ou médico. Mas não é isso que o Senhor Jesus quer. Por isso que essa fé da crise, ela é só um primeiro passo. No verso 49, esse homem está clamando pelo milagre. Senhor, desce antes que o meu filho morra. Mas esse homem, irmãos, ele vai avançar. E ele avança para um segundo nível de fé, que nós podemos chamar do nível da fé confiante. O verso de número 50, Jesus diz a ele: vai, o teu filho vive. E aqui acontece o segundo nível, porque nada tinha acontecido ainda. Jesus só disse para aquele homem: vai, o teu filho vive. Mas olha só o outro nível da fé acontecendo: o homem creu na palavra que Jesus lhe disse. Ele já se enxergou no milagre, antes mesmo de ver o milagre. Ele já tinha aquilo como realizado mesmo antes de estar sendo realizado. Essa é a fé, irmãos, de quem acredita realmente que a palavra de Jesus vale pela palavra dele. O homem creu na palavra de Jesus, não tinha visto, mas creu. A nossa fé, irmãos, é baseada nisso, é baseada na palavra de Jesus, é baseado naquilo que Jesus nos ensinou. Por que eu creio na vida eterna? Porque Jesus disse. Em João 14, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. Qual é a confiança que eu tenho, pastor, de que ao findar essa vida tem um lugar maravilhoso preparado para mim nas moradas celestiais? A palavra
de Jesus. A palavra de Jesus. Você conhece alguém que a palavra dele é muito confiável? Você conhece alguém assim? Que se te disser alguma coisa, você pode descansar porque pode confiar? Então, se existem pessoas assim, o nosso Deus, irmãos, ele é extremamente confiável. A gente pode confiar na palavra de Jesus. E foi isso que esse homem fez. E aí ele vai para um outro nível de fé, que nós chamamos de fé confirmada. Verso de número 51, e desceu ele logo e saíram ao encontro os servos e lhe anunciaram, dizendo, o teu filho vive. A fé de quem pediu e agora vê que recebeu. A fé da experiência, agora ele tem uma história de fé para contar. Eu fui até Jesus e Jesus me curou. Eu clamei, pedi e o Senhor resolveu. Irmãos, nós não alardeamos milagres, mas nós temos aqui na igreja pessoas que foram desenganados pelo médico e estão aqui servindo a Deus. Pessoas que ficaram doentes com cânceres e foram curadas. Estão aqui nessa manhã. Mas, irmãos, nós não botamos uma placa ali para dizer que, olha, aqui tem pessoas que foram desenganados pelo médico, como o irmão Alexandre, infecção generalizada, não tinha mais antibiótico, o médico disse, não tem mais o que fazer. Depois que foi curado, o médico disse, olha, foi um milagre, mas não pode ser pai. Tem 2 filhas dele aqui conosco. E esse é um de tantos outros exemplos. É um nível de fé, da fé que foi pedido, a igreja orou e Deus confirmou. 1h e o menino é curado. Mas esse homem, ele só vai receber essa confirmação no outro dia. Depois da palavra de Jesus, esse homem, ele fica tranquilo. Ele não volta desesperado para casa para saber se a palavra de Jesus tinha sido válida. Não, ele aprendeu a descansar. Ele descansou. E essa daí é a fé confiante, é a fé daquele que aprendeu a descansar no Senhor. Isaías 28:16 diz assim, portanto assim diz o Senhor Deus, eis que ponho em Sião como alicerce uma pedra provada, pedra preciosa, de esquina, de firme fundamento, aquele que crer não se apressará. Essa pedra é Jesus Cristo. O apóstolo Pedro vai dizer, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O encontro com Jesus, irmãos, ele é pacificador. Ele acalma o coração. O pai que estava desesperado, dizendo para Jesus, Senhor, vai logo. Quando Jesus disse assim, olha, teu filho está curado. Pronto. Meu coração está tranquilo. E agora ele tem a confirmação. E agora ele tem um outro nível de fé, que é a fé contagiante. Verso de número 53. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora em que Jesus lhe disse, o teu filho vive. E creu ele, e mais quem? Toda a sua casa. A fé dele contagiou. Não era só ele agora que estava crendo, mas toda a sua família cria junto com ele. É uma fé que contagia. E eu gostaria, irmãos, que nessa manhã, cada um de nós levássemos pelo menos 3 lições para casa. Eu gostaria que você levasse para o seu lar, para a sua casa, 3 lições. E a primeira lição, queridos irmãos, é que, às vezes, Deus usa de alguns percalços no caminho, de algumas provações, de alguns momentos difíceis, para me aproximar, para te aproximar de Jesus. Irmãos, se esse rapaz
filho desse homem, não estivesse doente, à beira da morte, você acha que esse homem iria sair da sua casa para ir encontrar Jesus? Não iria. Tem coisas, irmãos, que acontecem na vida da gente, que a gente acha horrível, a gente acha ruim, mas que se não acontecesse, a gente não iria sair do lugar. C.S. Lewis, que é o autor das Crônicas de Nárnia, e C.S. Lewis, a biografia dele é muito interessante, porque ele era um ateu, e ele quis provar que Deus não existia, e na busca por provar que Deus não existia, que a Bíblia era um conto de fadas, ele se converteu. E aí ele escreveu Crônicas de Nárnia. E ele diz o seguinte: a tristeza chegou em minha casa. Olha o que ele vai dizer: a tristeza chegou em minha casa, e era um anjo de Deus disfarçado. Em outras palavras, bendita a tristeza que chegou na minha casa, porque ela me aproximou de Deus. Eclesiastes 7:3, o sábio Salomão vai dizer: melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. A dor, muitas vezes, irmãos, é uma graça que nos leva para perto de Deus. E eu temo, irmãos, que para que a nossa atenção seja chamada, alguma coisa aconteça. Houve uma época no Japão, onde houve uma escassez de peixes, e eles descobriram um lugar distante onde tinham peixes, e eles precisavam transportar aqueles peixes, mas as condições não eram tão boas quanto hoje, então eles criaram alguns aquários grandes, não é? Para colocar esses peixes dentro, para que pudessem trazê-los, eram tanques. Só que os peixes vinham naquele marasmo, sabe, parados dentro daquele tanque, e chegavam, mas alguns morriam, as pessoas reclamavam que a carne não era tão boa, até que alguém teve uma ideia, de dentro de cada um daqueles tanques botar um pequeno predador. E aí dentro do tanque colocavam um predador. E aí, para sobreviver, os peixes tinham que ficar atentos dentro do aquário. Então eles nadavam, eles corriam para um lado, para o outro. Sabe por quê? Porque o predador estava lá para querer tirá-los à vida. E eu fico me perguntando o seguinte: será que Deus vai precisar colocar algum predador para que a gente possa ficar vivo na presença dele? Será que vai ter que acontecer alguma coisa que a gente não quer que aconteça, para que a gente fique mais vivo na presença dele? Porque foi a doença, a enfermidade desse homem, desse oficial do rei, que fez com que ele saísse da comodidade da sua casa e fosse até Jesus. Então, cuidado com a comodidade, porque cômodo demais, de repente vai aparecer um predador sobre a tua casa. Segunda lição: nós precisamos, irmãos, levar a nossa família até Jesus. Esse menino estava doente e o pai foi. Mas o resultado dele ter ido até Jesus foi a cura do filho e toda a família salva. E deixa eu dizer uma coisa nessa manhã: cada um de nós não tem nessa vida uma tarefa mais importante do que levar a nossa família até Jesus.
é mais importante do que o curso universitário que você sonha para o seu filho, é mais importante do que a boa profissão que você quer dar a ele, porque a palavra de Deus diz que o mundo passa, essa vida é um vapor d'água, é um conto ligeiro. Mais importante, irmãos, é que nossa família esteja aos pés de Jesus. Sabe por quê? Eu costumo dizer isso em velório. Daqui a 100 anos, eu estou sendo generoso, não vai fazer diferença nenhuma se você teve dinheiro, se você não teve dinheiro, se você foi um excelente profissional, se você trabalhou num serviço mais simples, não vai fazer diferença. O que vai fazer diferença? Se eu andei com Jesus, se Ele foi o meu Senhor, se Ele foi o meu Salvador. Terceira e última lição, você precisa confiar em Jesus para que Ele possa trazer paz ao teu coração. Filipenses 4, 6 e 7. A palavra de Deus diz assim, olha, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, em tudo sejam conhecidas diante de Deus suas orações e súplicas, com ações de graça. E qual será o resultado disso? O autor, a carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo, ele vai dizer, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Esse homem tem o seu filho curado, a sua alma pacificada e a sua família salva. Não poderia terminar melhor. Queria te convidar a falar com Deus nesse momento. Você pode estar vivendo um momento de luta, essa palavra é para o teu coração. Assim como o Senhor Jesus atendeu aquele oficial do rei que foi clamá-lo pelo filho, Ele pode atender o teu pedido e a tua demanda. Você pode estar vivendo um tempo de calmaria, mas isso não pode e não deve de jeito algum te afastar do Senhor. Pelo contrário, você precisa estar na presença dEle, buscando com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Fale com Deus agora. Queridos, você, eu, cada um de nós, só tem essa oportunidade de estar abraçando uma fé em Jesus Cristo nosso Senhor. E se você fizer isso, Ele mesmo prometeu, dou-lhes a vida eterna. Ninguém vos arrebatará da minha mão. Senhor Jesus, abençoa cada vida, cada coração aqui. Dá, Senhor Deus, entendimento da Tua palavra. Ó Pai, que não precise, Senhor Deus, haver um percalço na nossa vida, para que a gente desperte para buscar ao Senhor. Porque a Tua palavra diz lá em Isaías, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ó Pai, isso quer dizer que haverá um tempo, Senhor Deus, onde não mais poderemos. Então, Pai, enquanto podemos, queremos clamar ao Senhor, Pai. E eu quero clamar ao Senhor pelas vidas que aqui estão, aqueles, Senhor Deus, que já são membros desta igreja, daqueles que nos visitam, que a Tua palavra, Senhor Deus, possa estar como uma flecha entrando nesses corações e fazendo a diferença que precisa fazer. E enquanto toda a igreja ora, se nessa manhã você quer pedir ao Senhor para aumentar a tua fé, talvez você diga assim, minha fé ainda é uma fé inoperante, minha fé é uma fé em mim mesmo, e eu quero confiar em Jesus e na palavra dele. Você quer sair do nível da fé que está buscando os seus interesses para uma fé que é confirmada,
que é experiência com Deus. Talvez você ainda não viveu uma experiência com Jesus e quer pedir isso nessa manhã. Quer pedir como os discípulos pediram: Senhor, aumenta minha fé. Então, enquanto todos oram nessa manhã, se você quiser se colocar de pé onde você está, pedindo ao Senhor: Senhor, aumenta minha fé. Pai, eu quero crer mais, eu quero confiar mais. Deus abençoe. Mas alguém quer dizer: Senhor, aumenta minha fé. Eu quero, Senhor Deus, me enxergar no milagre. Eu quero receber uma palavra do Senhor e pacificar o meu coração, como aquele oficial do rei recebeu a respeito do seu filho e saiu dali com o coração em paz. Alguém mais? Deus abençoe, Deus abençoe. Se mais alguém quer e deseja fazer essa oração, nós vamos orar mais uma vez, e a oração vai ser objetiva, dizendo: Senhor, eu quero pedir que o Senhor aumente a minha fé. Mais alguém deseja? Deus abençoe. Mais alguém quer tomar essa decisão nessa manhã? Olha, é você e Deus. Esquece quem está do teu lado, esquece quem está à tua frente, atrás de você. É você e Deus. Aquele oficial do rei precisou também quebrar preconceitos, porque era um alto escalão do governo, para ir até Jesus, para clamar pelo seu filho. E a atitude dele de humildade redundou em bênção para a sua vida. Então você pode também nessa manhã fazer isso. Se você deseja, se coloque de pé. Vamos orar por esses queridos. Senhor, eis aí filhos e filhas do Senhor, fazendo uma oração objetiva, mas significativa, pedindo ao Senhor: Pai, aumenta a minha fé. Eu não quero que nada aconteça comigo para que haja um despertamento. Não, Pai, eu quero despertamento. E se há alguma coisa, Pai, acontecendo, Pai, o Senhor é poderoso para reverter qualquer quadro. Para que essa pessoa, Senhor Deus, nesta manhã, esteja sendo alvo da Tua misericórdia, do Teu amor. E nessa manhã, Senhor Deus, testemunhos de fé estão sendo gerados para a glória do Teu nome. Eu creio nisso, Pai, e confiado no Teu amor, na Tua bondade, na Tua misericórdia, eu oro, Senhor Deus, confiantemente, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Te convido a se colocar de pé. Agradeço a todos aqueles que estão nos visitando nessa manhã. Que o Senhor esteja abençoando sua vida. Logo mais estaremos nos reunindo novamente às 19h30. Venha cultuar ao Senhor conosco, tá bom? Este não é outro lugar senão a casa de Deus. E nós todos aqui viemos para adorar e louvar o seu nome. Amém? Senhor, despede teu povo, guardado e abençoado por ti mesmo, para uma tarde abençoada, e querendo o Senhor, Pai, que novamente estejamos juntos aqui. Eu quero nessa hora, Senhor Deus, me lembrar com carinho do nosso irmão Antônio, que se acidentou nessa semana. Que o Senhor esteja, Pai, com a tua boa mão de poder, ajudando na recuperação. Quero pedir pelo nosso irmão Samuel Gomes, que ontem foi internado, Senhor Deus, na UTI, que o Senhor esteja guardando teu filho, Pai, abençoando sua saúde. Quero te clamar, Senhor Deus, pela nossa irmã Cristina, que está internada, pela nossa irmã Rosane, que está em tratamento de saúde, pela nossa irmã Rosângela, pela nossa irmã Eunice, pelo nosso irmão José Júlio. Ó Pai, abençoa, Senhor Deus, esses queridos, e com certeza me esqueci de alguém, Pai, mas que a tua boa mão de poder esteja alcançando também essas vidas para a glória do teu nome. Que o amor eterno do nosso Deus Pai, a graça e a misericórdia salvadora de Cristo Jesus, o nosso Senhor, a comunhão e a bendita consolação do Santo Espírito de Deus, repouse sobre a tua vida. Vá em paz e que o Senhor Jesus te abençoe. Amém. Deus abençoe, queridos irmãos.